Sexto dia do devocional, 7 dias com Ana, mulher de Eucana. A leitura do capítulo 2 de Ana, que hoje nós vamos falar, capítulo 2, gente, de 1 Samuel. Hoje nós vamos falar sobre o cântico de Ana. Esse cântico, Ana, ela adora o Senhor, né? Os estudos falam que Ana declarou esse cântico quando ela foi entregar Samuel. E começa assim, ó. Então orou Ana e disse: o meu coração se alegra no Senhor. Deixa eu colocar aqui a versão NTLH. Vamos lá. Então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Por causa do que ele fez, eu ando de cabeça erguida. Eu estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornaram fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugar de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro e ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Aleluia! Esse é um texto, né? É um hino poético, né? Onde Ana descreve em palavras aquilo que foi o seu relacionamento íntimo com Deus, em meio à provação e de uma declaração de caráter e da operação do Senhor. Então, após anos, né, a palavra do Senhor diz, anos após anos de humilhação e de provocações da sua rival Penina, Ana orou fervorosamente e fez um voto. E esse voto, ela entrega aquilo que ela tinha mais de precioso, que era o desejo de ter um filho, e ela entrega para Deus. Muito lindo, né? O cântico de Ana é um agradecimento assim pessoal, sabe? É um poema, um louvor teológico profundo e que
é profético, porque aponta para Cristo. Ele antecipa aquilo que também seria o cântico de Maria, sabe? Por gratidão ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ana exalta, né, o poder, a soberania e a santidade do Senhor através do seu cântico. Então, Ana, né, hoje é o penúltimo dia, né, o nosso tema de hoje é a adoração de Ana. Então, Ana, ela é uma inspiração, sabe, de mulher, né, que perseverou diante das dificuldades, diante de toda aquela assolação que ela estava vivendo. E ela nos inspira, né, a perseverança em tempos difíceis, e ela nos inspira porque ela alcançou aquilo que ela buscava, sabe? A Ana, quando ela expõe, né, aqui quando nós fazemos a leitura do capítulo 2, né, que é o cântico de Ana, nós podemos perceber o coração alegre que Ana nos mostra, nos revela através das suas palavras, né? O cântico de Ana também reflete para nós a força com que ela fala, né? Com que ela exalta a Deus e a forma que ela glorifica o Senhor, sabe? Como forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor cumpriu na vida dela. Então, Ana nos ensina a sermos humildes, sabe? A usar a nossa boca para refletir aquilo que está no nosso coração, sabe? Porque Ana, ela não enfrenta, né, tudo aquilo que Penina fazia com ela. Penina falava aquilo que tinha no coração dela e Ana não retribuía. Ana levava a sua dor para o Senhor, porque quem estava, né, no altar da sua alma e da sua vida era o Senhor. Por isso que Ana não revida, Ana não discute, porque o Senhor, ele ocupava o trono, o altar na vida de Ana. Deus, ele é um Deus de sabedoria, e o Senhor, ele discerne e avalia as nossas ações, sabe? Então, Ana, que conhecia a Deus, que tinha um relacionamento íntimo com Deus, sabe? Ela reflete isso para nós, o temor, né? A reverência, sabe? Nós vemos reverência na vida de Ana, quando ela responde ao sacerdote Eli, sabe? Ela responde ali com respeito, sabe? Reconhecendo que ele era ali o profeta do Senhor. Aleluia. Tá caindo a internet ainda, Viviane? Calma aí que eu acho que eu tô com um delayzinho aqui, peraí. Vou sair aqui novamente e vou entrar. Então, a história de Ana é uma mensagem atemporal sobre humildade. Ana nos ensina a praticar, a desenvolver a humildade. Tem um versículo que fala aqui, ó, que Deus, ele é poderoso diante dos mais fracos. Ó, deixa eu fazer novamente aqui, ó. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. Na outra versão, aqui, ó. Aqui. Tem uma outra versão aqui, ó.
Ó, o arco dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Então Deus, ele é poderoso diante dos mais fracos e diante dos arrogantes. O que para um é duradouro, né? As pessoas arrogantes, né? Que têm elas mesmas no seu próprio altar, tudo que ela tem e no que ela se prende é passageiro para o Senhor. Para elas é duradouro, mas para o Senhor é passageiro. Sabe? Porque o Senhor, ele tudo isso que as pessoas arrogantes, sabe, que se acham superior às outras pessoas, possui, é pequeno diante do poder soberano de Deus. Os mais fracos buscam no Senhor a força. Aleluia. E são fortalecidos e têm as suas orações respondidas por Deus. Sabe, Deus é soberano, ele é poderoso. O homem não prevalece pela sua própria força. Aleluia. Esse cântico de Ana, ele é profético, sabe? Ele é profético, ele é atemporal e ele nos enche de fé e de esperança. Então, Ana, ela é uma inspiração para nós mulheres que vivemos lutas diárias, homens e mulheres que vivem lutas diárias, que têm os adversários que parecem pisotear sobre nossas cabeças. Muitas das vezes os nossos adversários nem sempre são pessoas. Às vezes são situações, são ambientes, às vezes somos nós mesmos, né? E Ana é um exemplo, né? Foi um exemplo de humildade, sabedoria, que nos ensinou a levar as nossas mais profundas dores para Deus. Você já consegue fazer uma reflexão e um apanhado daquilo que esses 6 dias que estamos completando hoje, sobre o que aprendemos de Ana, representa para você? O que você aprendeu nesses 6 dias a respeito de Ana? Você já consegue fazer aí um apanhado? Ana não entregou a amargura da sua alma para outras pessoas. Ana não foi para as redes sociais, não foi falar e se lamentar com suas vizinhas, seus familiares. Ana não foi procurar o seu milagre em caminhos diferentes, mas Ana focou naquilo que ela já conhecia, através que os seus familiares, né, o povo, né, que viveu tempo atrás dela, relataram os testemunhos, os milagres sobrenaturais que Deus fez no meio do seu povo. Então Ana já conhecia Deus, sabe? Através da história. Então Ana estava onde a presença de Deus estava. Ana não se distraiu com as vozes que gritavam na sua mente, com as vozes que tentavam, sabe, tirar a sua identidade como mulher. Ana não se distraiu com essas vozes, mas Ana entregou a sua dor e orou incessantemente, incansavelmente e se posicionou. Ana fez a ação de orar e se posicionar. Então Ana nos entregou aí nesse texto de 1 Samuel capítulo 1, né, que nós dividimos aí em 6 dias. Ana nos entregou chaves poderosíssimas que nós podemos usar para a nossa vitória. Ana orou sem parar. Ana entregou a sua dor.
Ana se posicionou com voto. Ana foi liberta da opressão, da dor da sua alma. Ana foi agraciada com o milagre e Ana adorou ao Senhor. Muito lindo. Tudo isso que Ana representa, sabe? Ana representa perseverança. Ana representa força. Ana representa humildade. Ana representa submissão, reverência, temor ao Senhor. Sabe, Ana representa para nós uma mulher que permaneceu em dias difíceis, mas que alcançou o seu milagre, porque ela não desistiu. Ela não desistiu. Aí eu separei aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Tá. Aqui no versículo 2, ó, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Santo como o Senhor, santo. O Senhor, ele é separado do pecado, das coisas comuns. Ele é puro, ele é sagrado. Então, Ana nos ensina que nós não podemos chegar de qualquer forma diante do Senhor. Nós precisamos estar com o nosso coração limpo. E como Ana limpava o seu coração de tanta dor, de tanta ferida, Ana entregava para Deus. Então, cada vez que Ana se posicionava em oração diante do Senhor, Ana se esvaziava daquilo tudo que feria, que humilhava, que a deixava triste. Anos e anos, Ana entregava o seu coração. E cada vez, eu tenho certeza que cada vez que Ana entregava o seu coração, eu creio que o que não fazia ela desistir era a certeza de que ela iria conseguir o seu milagre. Sabe, porque quanto mais próximos do Senhor nós estamos, mais nós conseguimos sentir a sua vontade, saber qual é a sua vontade para nossas vidas. Quanto mais próximos do Senhor, mais intimidade, mais relacionamento, sabe? Ana, o ataque, da opressão de Ana era diretamente na sua mente, nas suas emoções, tentando causar ali na mente de Ana confusão, desespero, prostração, sabe? Mas Ana foi liberta, porque a palavra diz que o seu semblante já não era mais triste. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. O cântico de Ana é extração da gratidão que Ana teve pelo Senhor. É extração em forma de gratidão. Rocha, oração. A oração é o que vai nos aproximar do Senhor. Arrogante. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Ana, ela coloca em palavras aqui tudo aquilo que representa o governo do Senhor, a sabedoria do Senhor, o poder, sabe, do Senhor. Quando no versículo 3, que fala assim, ó, não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas. Ela está falando no sentido de Penina,
né, que se crescia diante do fato de Ana não ter filhos. Então Penina se achava superior, Penina se achava alguém melhor e maior que Ana. E isso é arrogância. Arrogância é quando a pessoa ela demonstra um comportamento de superioridade, de soberba, de falta de humildade em relação às outras pessoas, sabe? E ela continua assim, ó, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Sabe? Então Ana temia o Senhor e Ana nos ensina a temer ao Senhor. Tudo aquilo que nós falamos, fazemos, pensamos e agimos tem consequências gravíssimas, não apenas para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Aleluia. Então Ana, ela através do cântico, né, que é o capítulo 2, Ana faz, né, esse cântico, né, de como forma de gratidão, sabe, para reconhecer, para honrar, para declarar publicamente a bondade do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida, marcando a sua história e projetando toda uma geração. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Ana, ela, através do seu cântico, ela revela ali a natureza do Senhor. Ele é santo. Ana exalta o Senhor, Ele é santo, Ele é o Deus da sabedoria, sabe? O Senhor, Ele que tem o governo, ela fala ali, é Ele que tira a vida e dá a vida. O Senhor que empobrece e enriquece, sabe? Ele levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta ao necessitado. Eu separei aqui, ó, porque às vezes nós lemos os versículos, né? E tem pessoas que têm dificuldade de fazer a leitura da Bíblia porque não entende o significado, não entende as palavras. Então, montouro significa um monte de lixo, entulho, esterco, sabe? É uma palavra que é usada para designar lixões, né? Áreas de descarte. Então, o versículo 7, o versículo 8 fala assim, ó, que o Senhor levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta o necessitado. O Senhor tira aquele que está assim, ali num monte de lixo, de imundície, sabe? Porque muitas das vezes nós só vamos armazenando dores, feridas, sabe? Humilhações, palavras, e nós vamos acumulando isso tudo dentro de nós. E sabe, isso causa justamente o aprisionamento da alma. Isso já é uma outra linha, né? Que eu também gosto muito de aprender e de estudar, que é sobre a área da libertação. E isso acaba criando ali um aprisionamento da nossa alma. Ficamos ali presos a dores, né? Presos a palavras, presos a situações, e Satanás, né, o inimigo de nossas almas, usa isso para nos aprisionar. Usa isso para nos aprisionar. Quando Ana, ela chega naquele estado que ela não tem alegria, que ela não consegue mais se alimentar, Ana estava ali em um estado ali, sabe, onde a dor da sua alma estava aprisionando. Mas quando ela vai até o santuário e ela ora, sabe, você percebe que nós já falamos sobre isso, que ela faz isso de ano a ano. Mas quando ela se posiciona fazendo um voto,
ela chama a atenção do Senhor. E ali quando o profeta libera uma palavra para ela, ela é liberta ali. Ana sai dali e segue o seu caminho. A palavra diz que o seu semblante não era mais triste. Sabe, Ana é liberta quando ela ora, ela fez diferente do que ela havia feito anos e anos. Ana ora e Ana se posiciona com um ato de fé. Ana faz um ato de fé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O versículo 2, que Ana declara que não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há. E rocha não há. Ana está declarando que o Senhor, Ele é a força e a estabilidade, Ele é o refúgio. Então Ana dá um testemunho de uma intervenção do Senhor, sabe? Um testemunho pessoal da intervenção do Senhor sobre o clamor do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Ana enfatiza a soberania de Deus. Faz uma declaração do poder de Deus sobre a vida e a morte. Do Deus soberano que pode mudar radicalmente as circunstâncias humanas, conforme fez no caso dela. Para o Senhor não há impossível, diz a sua palavra. Para Deus não é impossível. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual o cenário em que você está, mas se apega a essa promessa. Para o Senhor não é impossível. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu falar para vocês o versículo que está. Eu não separei aqui. Ó, Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Não há impossível para Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é impossível. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos num relacionamento íntimo com o Senhor, nós temos estabilidade, firmeza, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos direciona. Sabe, Ana se sentia segura. Ana se sentia segura, porque ela estava na rocha. Ela estava na rocha. Aleluia, glória a Deus. E o cântico de Ana é um cântico profético, porque projeta para o cântico de Maria. Sabe, quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, ali Ana, ela é tomada ali pelo Espírito Santo e ela exulta o Senhor com um cântico também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Independente do que você está vivendo hoje, para Deus não há impossível. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso lugar alto, Ele é o nosso lugar de abrigo, de proteção, sabe? Mas Ele é santo. Nós não podemos chegar de qualquer maneira diante do Senhor. Temos que chegar com o coração humilde, quebrantado, sabe? Um coração dependente. Um coração que reconhece o governo e o poder soberano de Deus. Sabe, nós não podemos chegar de qualquer forma para alcançar o nosso milagre. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor.
Amém, Jesus. Então hoje, amanhã é o último dia do nosso devocional e amanhã nós vamos falar do tema central. Sabe, o tema central de Ana aponta para Cristo. E amanhã nós vamos falar exclusivamente da pessoa de Jesus. Sabe, porque Samuel, ele projeta para Cristo. Samuel veio para trazer, né? Samuel, ele era juiz. Samuel, ele era profeta. Samuel ali se movia como juiz, rei e profeta. E Cristo, ele toma esse lugar, sabe, na nossa vida nos dias de hoje. Ele é o justo juiz, ele é o rei dos reis, sabe, ele é o soberano. Então, para que nós possamos fazer essa caminhada de Ana, sabe, em busca do nosso milagre, nós precisamos conhecer quem é hoje o nosso profeta, quem é hoje o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o justo juiz, quem é? Nós precisamos saber para quem é que nós vamos entregar o nosso louvor, a nossa oração, a amargura da nossa alma, a atribulação do nosso espírito, para quem que nós vamos entregar? Para Ele, para Cristo. Através de Cristo, nós vamos também ser geradoras de milagres. Nós vamos gerar milagres. Nós vamos aprender como? Tendo um relacionamento íntimo com Deus. Deixando o Espírito Santo de Deus, entrar profundamente, entrar no íntimo, no profundo e no secreto da nossa alma. Sabe, nós vamos aprender como nos achegar até Jesus, como permitir com que o Espírito Santo tenha essa liberdade, porque muitas das vezes nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós, mas nós limitamos o acesso do Espírito Santo. Nós limitamos esse acesso. Então, por anos e anos, nós caminhamos, né, diante do Senhor, mas Ele não consegue transformar a nossa vida, marcar a nossa história. Ele não consegue. Por quê? Porque nós não permitimos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Então, nesses dias, nós aprendemos muito com Ana. Nós aprendemos a nos posicionar em meio a um cenário desfavorável. Ana nos ensinou a como nos comportar em meio a palavras contra nós, em meio a humilhações, a palavras depreciativas, né? Em meio a acusações, a julgamentos. Ana nos ensinou a ter reverência a Deus. Ana nos ensinou a não desistir, a perseverar. E olha, eu descobri algo assim que eu nunca tinha me atentado para o significado da palavra perseverar. A palavra perseverar. Tem calma aí, perseverar. Eu ontem achei um significado. Olha aqui, ó. Perseverar, manter-se firme na fé, na obediência e no propósito de Deus, independente das adversidades, das perseguições ou da aparente demora de Deus. E nós já falamos sobre isso nas outras lives.
tá? É importante você assistir o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, sabe? Para você entender, sabe, sobre tudo que eu tô falando, entender o contexto. A raiz dessa palavra no grego, ela representa assim, ficar debaixo de pressão sem ceder. É a capacidade de suportar o sofrimento pacientemente. Significa apegar-se a algo firmemente, manter-se constante e dedicado. E no sentido aqui, ao que nós oramos, sabe? Caramba, eu encontrei ontem um significado muito lindo, mas está no meu celular e eu estou usando ele para live. É o significado de perseverar, fala que é sobre você estar protegendo, guardando para não ser destruído, sabe? E a gente olha nesse sentido quando você persevera, quando você não desiste, vamos colocar no contexto ao qual nós estamos falando, quando você persevera, quando você não desiste de orar pelo seu milagre, você está protegendo ele de não ser destruído. Você está protegendo ele de não perder a força. Nossa, eu achei muito forte esse significado. Eu encontrei, mas está no meu celular, não consigo encontrar aqui agora. Mas depois eu posso colocar lá nos stories, aonde eu encontrei, para vocês estarem olhando. Porque eu achei muito significativo. Quem persevera está protegendo algo, está protegendo da destruição, está protegendo, você está impedindo aquilo ali de morrer, de acabar. Então, quando você tem uma oração e você persevera nela, você está protegendo para que o seu sonho não seja roubado, não seja minado, não seja destruído. Cara, eu achei isso, sabe, forte, extraordinário, impactante, porque dá um sentido. Quando você persevera, você está sendo ali um instrumento de proteção do sonho, do propósito, do milagre, sabe? Você está agindo ali em cooperação com Deus. Com Deus, porque tudo na nossa vida tem propósito. E se você tem uma oração e essa oração está alinhada ao Senhor, aos princípios, às promessas, então é também o sonho do Senhor. Sabe, eu achei algo assim muito forte na forma e até nos impulsiona a não desistir, a permanecer, a perseverar. Qual tem sido o motivo da sua oração? É saúde? É casamento? É financeiro? É profissional? Qual tem sido? Permanece, persevere. Não deixa esse seu sonho, esse seu motivo de oração, se for a saúde de alguém ou a sua saúde, persevere, proteja do seu sonho não ser destruído, não ser roubado, não ser minado. No nome de Jesus, permanece. Ana é uma inspiração para nós. A história de Ana é atemporal. Ela alcança a história de muitas outras mulheres e homens também que vivem processos, sabe? Porque Ana nos ensina, sabe, como nos comportar, os passos a seguir para alcançar o milagre, para ser vista e lembrada pelo Senhor. Então, reflexão, vamos para o nosso encerramento. Reflexão, o que você vai fazer com tudo que você ouviu e aprendeu sobre a vida de Ana? Você já pensou sobre isso? Eu não sei se hoje é o primeiro dia, não sei se você tem acompanhado desde o primeiro dia,
O que você vai fazer com tudo isso? Você já perguntou ao Senhor? Você já perguntou ao Senhor? O Senhor Jesus já entrou aí na sua casa, que é a sua habitação. Você já abriu a porta para Ele entrar e ceiar com você, e Ele contigo e você com Ele? Você já abriu a porta? Você já perguntou, Senhor, o que eu vou fazer agora, Pai? Com tudo isso que eu aprendi, toda essa história extraordinária e impactante de Ana, o que eu vou fazer com isso? Agora nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Então, concentra aí a sua mente, se você não pode fechar os seus olhos, se ajoelhar, levantar as suas mãos. Aleluia. Vamos orar. Senhor, tranca a minha mente, Pai, de tantas informações, de tantas palavras, Senhor, de tantas vozes. Blinda a minha mente, Senhor, e traz a minha memória, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, tudo isso que eu aprendi a respeito de Ana, o seu posicionamento, o seu comportamento, as suas palavras, traz a minha memória nos ambientes, nas situações difíceis que eu viver, que o teu Espírito Santo possa continuar a ministrar na minha vida conforme o Senhor desejar. Em nome de Jesus, que o Senhor me leve para o caminho, que o Senhor me projete para o meu milagre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, Viviane, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que você vai vir, dar o seu testemunho por tudo aquilo que você tem aprendido nesses dias. E vamos fazer agora uma declaração profética. Eu declaro que usarei as chaves que me foram reveladas nos momentos difíceis, no nome de Jesus. No ambiente de trabalho, na sua casa, com a sua família. Aonde você estiver, o Senhor ele vai trazer à sua memória tudo isso que você tem aprendido e você vai colocar em prática. E o Senhor vai marcar a sua história. O Senhor vai te projetar para o seu milagre. Porque você tem buscado, porque você tem se submetido, porque você tem ouvido a sua palavra. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não viu as outras lives, acessa lá no link da bio, acessa pelo YouTube. Eu tenho vou colocando assim alguns trechos, se você quiser comentar, se você quiser colocar o seu testemunho, coloca para você ser testemunho para outras pessoas. Começa a lançar sementes de fé na vida das outras pessoas. Porque não é fácil passar por momentos difíceis. Eu sempre gosto de trazer aqui, porque é um perfil, de doação de órgãos. Eu sempre gosto de trazer que não é fácil estar em hospital, não é fácil viver um tempo de enfermidade, mas também é para aqueles que estão vivendo provações na mente, ataques na mente, A palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e ela vai ser viva na sua vida, no nome de Jesus eu creio. Amém? Muito obrigada. Cada um de vocês que separaram um tempinho para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Muito obrigada a todas vocês. Tchau.